Como é que é? Bah, mas de um psicopata para outro? O apresentador que matava por audiência. Barbaridade. O que é? Sexta-feira 13 hoje? Eu não tô sabendo? Mas o que é isso, rapaz? A maior parte das emissoras, principalmente locais, os programas de maior audiência são os jornais sensacionalistas. Aqueles que vão fundo até demais nas notícias, mostrando detalhes que são no mínimo contraditórios de serem transmitidos na TV aberta. Crimes brutais sendo mostrados de perto, cadáveres em primeiro plano e até mesmo vítimas agonizando são comuns de serem mostrados nesse tipo de programa. O tema de hoje é sobre um cara que supostamente fabricava as próprias notícias e infelizmente... Tem uma evolução do Mito Kratos, ó. A evolução do Mito Kratos com o cabelo, olha. Eu não estou falando de fake news, não. Seria bom se fosse, inclusive. Cara, não esqueça de me seguir lá no Instagram, eu tô interagindo bastante por lá. E se inscreva aqui no canal se você for novo. Agora a meta é... eu nem sei que meta que é. Logo tem 2 vídeos especiais aí de 1 milhão de inscritos. Mas antes de começar esse vídeo aqui, aí vai uma dica pra vocês. Pessoal, a AstroPay é a nova apoiadora aqui do canal. Então se você tem interesse em entrar no mundo das criptomoedas, dá uma olhadinha. Você vai adicionar um cupom promocional depois de você ativar o código. Mercenário aqui sou eu. Já vai aparecer na... Ai, se fuder. Em agosto de 58, nasceu Wallace em Manaus. Ele tinha mais 4 irmãos, a Marlúcia, o Ulisses, o Fausto e o Carlos Souza. Um deles, o Ulisses, era usuário de drogas envolvido com o tráfico e acabou morrendo por conta disso. Essa situação motivou Wallace a descobrir uma maneira de trabalhar combatendo esse tipo de crime. A princípio, ele decidiu que ia entrar pra polícia e acabou ingressando na carreira de policial civil em 1979. Porém, 8 anos depois, ele foi acusado de desviar combustível e em 1987 foi expulso da corporação. Isso não fez Wallace desistir e ainda pensando em como poderia atingir o seu objetivo, resolveu tentar sorte na política, se candidatando a vereador de Manaus em 1996. Ele conseguiu 898 votos, mas não foi eleito. Foi aqui nessa tribuna que eu dediquei a maior parte da minha vida em defesa do povo. Eu conheço esse cara aí, Necessito dar continuidade a esse meu trabalho na Câmara Municipal de Manaus. No dia 3 de outubro, vote 22662, Wallace Souza para vereador. Como sua última saída, o Wallace decidiu então fazer sua justiça por meio da televisão, dando início ao programa Canal Livre na TV Rio Negro, que hoje é a Band Amazonas. Sob o comando de Wallace e seus irmãos, o Canal Livre tinha como objetivo escancarar ao público a violência urbana e acompanhavam casos policiais, principalmente as operações de retenção ao tráfico. Tudo de O que tem a ver com aquele outro bagulho ali? Temos interligações aí, maneira cara. Extremamente sensacionalista que a gente conhece até hoje. Eles mostravam cenas explicitamente expondo sem nenhum tipo de censura vítimas e corpos na rede local. Wallace e seus irmãos se chamavam de Irmãos Coragem, sempre afirmando que o dever deles era lutar pelos direitos da população e combater as drogas. Pouco tempo depois, o programa se tornou palco de denúncia para os populares. Os espectadores poderiam entrar em contato com o programa para poder denunciar algum crime. Muitas vezes isso acontecia... Ele era o apresentador, por isso que eu falei que conhecia o cara então, porque eu tinha visto o vídeo outra vez. Ao vivo, o espectador entrava e comentava que algum tipo de crime estaria acontecendo em determinado local. A equipe do programa então prontamente se dirigia até lá para pegar o furo em primeira mão. Em determinado momento, eles estavam cobrindo um local onde acontecia um tiroteio e o repórter... Forjador de notícias. Cara, eu não sei como é que é o filme em português, o nome em português, mas eu vi o filme daquele Gyllenhaal, aquele ator, que ele era fotógrafo. É esse? É Chacal em português? Cara, que filme foda, mas faz muito tempo que eu vi. É a mesma coisa, ele fotografava acidente e aí ele começou a chegar bem rápido e começou a acontecer a mesma coisa. Ele começou meio que fazer os acidentes. Cara, é isso então o cara forjava. É esse então o nome? Bah, que filme foda, cara. O repórter entrevistou um dos atingidos enquanto ele agonizava até que ele morresse. Em outra situação, eles receberam a denúncia que tinha um corpo carbonizado e um terreno baldio na cidade. Imediatamente, a equipe do programa foi até o local e enquanto as imagens do corpo apareciam na tela, o Wallace narrava. Era tão recente que ainda estava saindo fumaça. O corpo ainda estava quente. E isso de forma super explícita na televisão de todo mundo. Pra trazer um tom ainda mais macabro pro programa, o Canal Livre mostrava suas veias humorísticas em diversos momentos e um deles, inclusive, ficou bem famoso. Assim como grandes apresentadores como a Ana Maria Braga, o Wallace também tinha um companheiro de palco, o Galerito. O Galerito era um fantoche que participava do programa, comentando alguns casos junto ao Wallace. Em algum dos programas, um homem chamado Gil da Esfirra estava participando, bem ao lado de Galerito. Por algum motivo, o Galerito não parecia gostar muito dele e começou a provocá-lo até que ambos começaram a se estapear. E por ambos, eu quero dizer Gil da Esfirra e Galerito, o fantoche, e não... Então quer dizer que eles faziam essa comedinha aí pra ninguém saber que eles estavam fudendo todo mundo por trás pra fazer notícia, é isso então? Quem estava manipulando ele. Tudo isso acompanhado pela trilha maravilhosa de um cantor que estava se apresentando no momento. Fogo do amor, sério.
Sim, um programa que trazia notícias extremamente sensíveis, de uma forma extremamente sensacionalista e sem respeito às vítimas. De um minuto pro outro mudava pra um programa humorístico, mano, e isso, na minha opinião, Pô, aquela vez que eu assisti o vídeo aí que foi o Kyubi que pediu, né? Jamais imaginei que estaria um bagulho envolvido desse, cara. O plot twist agora estourou, hein? muito bizarro, porém isso acontece tranquilamente até hoje em nunca outros programas. imaginei, O Canal cara. Livre era sucesso de audiência. Em determinado momento, a emissora chegou a bater a audiência da Globo, tudo comandado pelos irmãos Coragem. Tudo isso serviu para que o Wallace ganhasse o carinho da população, e em 1998 ele se candidatou novamente a um cargo público, dessa vez sendo eleito com uma grande valeu, quantidade de José, votos. gostei. Com a força do programa, o Wallace chegou a ser eleito mais duas Nunca vezes, imaginei. em 2002 e em 2006. Sim, a carreira dele estava crescendo de forma astronômica, até que em 2008, um ex-policial militar chamado Moacir Jorge Pereira, ou o Moa, foi preso por porte de armas ilegais e drogas. Foi aí que tudo começou a desandar. Ao ser interrogado, as perguntas chegaram ao ponto que Moa contou aos oficiais que existia uma organização criminosa ligada ao tráfico de drogas local, comandada por Wallace e seu filho, o Rafael. Segundo Moa, os seguranças de Wallace, que também eram ex-militares, eram contratados não só para garantir a integridade dele, mas para tocar o terror em Manaus. E isso ia desde quebrar vidraças, espaços públicos, até cometer assassinatos. O objetivo de tudo isso seria, além de prejudicar os demais traficantes, desmoralizar as autoridades locais e denunciar tudo isso no Canal Livre, transformando no divulgador de toda a responsabilidade deles. Nesse depoimento, Moa conta que pelo menos uma pessoa foi assassinada a mando de Wallace e que esse crime teria sido transmitido no programa. A organização seria composta por Wallace, seus irmãos, seu filho e outros policiais e ex-policiais. O Wallace é acusado de encomendar crimes que eram exibidos em seu programa de TV. Quando a investigação chegou até Wallace, ele imediatamente negou conhecer Moa, só que uma foto dos dois juntos em uma festa na casa do Wallace foi encontrada. Isso fez com que o Wallace logo mudasse seu discurso e afirmou que conhecia sim o Moa, mas não por Moacir, e sim pelo seu segundo nome, Jorge. Ele disse que Moa era amigo do seu filho, o Rafael, e que aquela foto foi tirada em uma comemoração que estava rolando na casa, a algum evento que aconteceu em relação ao Rafael, e por isso que o Moa estava ali. Os investigadores estavam achando aquilo muito estranho, mas quando começaram a ir mais a fundo na investigação, o Moa voltou atrás e desmentiu tudo. Além disso, afirmou que só deu aquelas declarações pois tinha sido torturado pelos policiais e obrigado a dar um depoimento falso. Com essa confissão de Moa, Wallace acreditou que não teria mais problemas, porém a investigação continuou. Falso. Os oficiais descobriram que tudo que era apreendido durante as abordagens no Canal Livre ficava sob a posse dessa organização de Wallace. Inicialmente, eles só ficavam com o dinheiro, mas decidiram pegar as drogas que eram apreendidas e revendê-las pra ficar com o lucro. Eles acabaram criando um ciclo. O programa ganhava mais credibilidade ao denunciar. Sabe que outra vez que eu assisti aquele vídeo que o Kyubi pediu, será que o Kyubi sabe disso? Outra vez que eu assisti aquele vídeo, teve um comentário que disse assim, isso aí é um programa de uma organização criminosa. E eu juro pra vocês que agora eu tô me lembrando e eu fiquei com esse comentário na cabeça. Eu fiquei pensando, tá, peraí. É que assim, aqui nos comentários qualquer pessoa pode falar o que quiser, né? Mas eu fiquei com aquilo, como assim programa... Por que o cara ia falar isso que era um programa de uma facção criminosa? Meu, agora faz todo sentido. Eu não lembro quem foi a pessoa que falou no chat aí. Não faço a menor ideia quem seja. Mas eu lembro que alguém falou. E eu fiquei pensando, não, um programinha desse aí que os caras ficam brigando aí. Nada a ver, né, mano? Mas e tu vê que era, hein? Rapaz, olha. Quem vê, cara... a criminosos, eles ganhavam dinheiro vendendo as drogas apreendidas, a venda dessas drogas aumentava a rivalidade com as demais facções, e aí mais conteúdo era gerado pro programa, gerando mais credibilidade e assim por diante. Tudo estava indo de mal a pior, porém o fato do Wallace ser deputado dava a ele uma proteção a mais nesses casos, pois impedia que a polícia entrasse na casa dele pra investigar, o que deixava ele um pouco mais tranquilo, ainda que a investigação estivesse ocorrendo. Só que o Wallace tinha envolvido o nome do filho dele na história quando disse que conheceu Moa através dele, e isso dava brecha para os policiais investigarem a casa de Rafael, que, ou seja, morava com o próprio Wallace. Na casa, encontraram um cofre contendo cerca de 200 mil reais em dinheiro, e em um armário trancado encontraram diversas cápsulas de balas e uma lista com nomes de pessoas que, segundo Moa, haviam sido assassinadas a mando de Wallace. Nesse mesmo dia, Rafael foi preso. Quando soube que a polícia tinha encontrado evidências e Rafael estava preso, Moa voltou a afirmar que tudo que ele havia relatado era verdade e que ele só desmentiu pois Wallace tinha oferecido o serviço de um advogado pra ele e pra sua esposa, além de uma graninha também. Tudo isso foi confirmado pela esposa dele. Alguns dias depois, um novo nome veio à tona. Frankzinho do 40 era um traficante que era muito citado por Wallace no programa Canal Livre, e assim como conheceu Moa, aconteceu com Frankzinho. Ele foi preso por tráfico e pouco tempo depois surgiram fotos dele com Wallace. Essa era a segunda vez que sua imagem aparecia associada ao tráfico, e isso o tornava cada vez mais suspeito. Um dos casos relatados por Moa durante a investigação foi o do traficante Bebetinho. Bebetinho era um dos traficantes locais, filho de outro traficante chamado Bebeto, que era muito respeitado pelos demais na região. Rafael e Bebetinho eram conhecidos, e conversando, ele percebeu que Bebetinho fazia muito dinheiro com o tráfico. Sendo assim, supostamente ele decidiu que seria uma boa ideia roubar cerca de 200 mil reais de Bebetinho
Bebetinho que sim, foi aquele valor Só encontrado pelos gente policiais boa, na hein? casa dele. Quando o Bebetinho descobriu antes da operação policial, ele foi até a casa de Rafael pra tirar satisfação e pegar o dinheiro dele de volta. Wallace ficou sabendo disso e imediatamente mandou Frankzinho matar Bebetinho. Em 14 de julho de 2008, Bebetinho foi atingido por diversos tiros enquanto voltava de uma festa. Isso obviamente virou pauta no canal Livre e em questões de minutos a imagem do corpo de Bebetinho com diversas marcas de tiro estava sendo transmitida. Bebeto comandava a zona 14 da cidade, ou zona sul, e como eu falei, ele é muito respeitado e temido por todos. Isso porque ele costumava resolver todo e qualquer problema de maneira violenta. Então foi só questão de tempo até descobrirem que Rafael estava envolvido no assassinato do seu filho e jurá-lo de morte. Pouco tempo depois surgiu o boato de que Wallace teria conversado algo a respeito disso com o Bebeto em um encontro entre os dois. Não fica claro o que foi falado entre eles ou que decisão foi tomada, mas o Wallace contou à polícia que tinha conseguido contato com o Bebeto e que tentaria... Sabe o que eu não consigo entender, gente? Não consigo entender, sério. Quantos anos que a gente já tem de história de pessoas que são ladrão, que são isso e aquilo e se fodem? Aí eu fico pensando, como é que sempre surge, cara, organizações criminosas ou bandido, e cada vez mais bandido. Eu fico pensando, cara, o que adianta se a gente já sabe o destino desses caras? É morrer cedo, morrer logo. Aí vão lá, consegue dinheiro fácil, né? Casa, mulher, barco, avião. E alguns anos depois eles estão tudo fodido, morto e dando o cu na prisão. Comendo o rabo deles na prisão, né? Eu não consigo entender como que a pessoa larga como é que se diz assim, a tranquilidade de viver honestamente e se fuder assim de uma maneira. E todo dia, agora quando eu tô falando, deve estar nascendo algum criminoso. Eu não consigo entender, cara. É mais fácil ir do jeito certo, né? Devagarinho. É tão gostoso tu ter que nem eu aqui, as coisas que eu tenho aqui, cara, foi tudo assim, vagarosamente, um dia após o outro. Mas nunca pensei assim, vou roubar, vou assaltar, vou pegar um dinheiro que não é meu. Porra, cara, é foda, cara. É simplesmente eu não consigo entender. Aí aparece aí, ó, tudo morto, tudo fodido. Se vai ser preso. Agora, se o cara é aqueles de alto nível que ninguém nunca vai descobrir um roubo, até entendo. Né? Porque daí o cara... Mas também a pessoa nem dorme, né? A pessoa nem dorme. Aqueles magnata bem rico lá. Nem dorme, porque a qualquer momento pode vazar tudo e todo mundo se fuder e a família toda vai presa. Não vale a pena, cara. Não vale a pena. Eu acho, cara, que talvez seja algo de nascença, algo da personalidade da pessoa gostar do mal, gostar de fazer o mal. Não tem outra explicação, cara. Não tem outra explicação. Imagina a vida que uma pessoa vive, uma pessoa dessa vive, cara. Imagina. Não tem tranquilidade, não pode viajar, não pode fazer nada, porque fica assim, ó. Vai, você pega, descobriram, vazou, pegaram. Não, tu tá louco. Tu tá doido. Muito mais fácil o caminho devagar e sempre. Eu acho que é alguma coisa de nascença, Não vou dizer que é de comportamento, porque... Se fosse assim, as pessoas que jogam videogame viram todos psicopatas. Eu, a minha vida inteira, joguei videogame, matei pessoas dentro do videogame e nunca pensei assim, meu Deus, vou roubar, vou assassinar, vou matar. Não, Deus o livre, cara. Bem pelo contrário, jamais. É algo que jamais eu penso de jeito nenhum, cara. Sabe? Tem nada a ver. E é estranho, cara. É realmente... E tu vê ali, né? Eu pensei nisso que eu tô falando agora, porque muita gente apareceu nesse vídeo aí. Chegou a ter ali uma parede ali com várias pessoas. E é muitos, cara. É muitos que se enfiam nessas coisas. E todos se fodem, vão presos, morrem. O que adianta, cara? O que ia adianta? puxar novas informações. Acontece que no dia 15 de fevereiro de 2009, Bebeto foi assassinado a tiros enquanto jogava baralho no terraço da sua casa. Frankzinho assumiu a autoria do crime, afirmando que fez isso a mando de Wallace. Apesar de não ter nada 100% confirmado pelos oficiais de que Frankzinho realmente fez isso a mando de Wallace, a popularidade do político ficava cada vez mais abalada e em outubro de 2009 ele teve um mandato cassado por quebra de Aí, ó, e político ainda. Quantos políticos devem estar agora, nesse exato momento, igual esse cara aí? Com quadrilha, com não sei o que, com morte nas costas, com... E estão lá com o nosso dinheiro nas mãos ainda. Quantos não deve ter? Isso aqui a gente tá falando só do nosso país. Agora imagina no mundo. Meu Deus do céu.
Tu tá louco. parlamentar e ficou impedido de seguir carreira na política. Pouco tempo depois foi decretada a prisão de Wallace por associação ao tráfico, porém ele conseguiu escapar dias antes que os agentes o encontrassem e passou 4 dias foragido. Wallace se entregou à polícia no dia 9 de outubro e ele foi preso e levado para uma cela especial, pois a polícia tinha receio de que ele tentasse fazer algo contra a própria vida após as acusações. Após a prisão de Wallace, a ex-produtora do canal Livre, Vanessa Lima, também foi denunciada por associação ao tráfico de drogas. Ela foi presa no dia 10 de dezembro. Wallace sofria da síndrome de Budd-Chiari, que é uma doença causada pela obstrução do fluxo de sangue do fígado. O quadro dele piorou muito após a prisão e entre 2009 e 2010, Wallace foi internado diversas vezes até que acabou falecendo no dia 27 de julho de 2010, após uma parada cardíaca. Todos os processos contra ele foram suspensos e o Wallace nunca chegou a ser julgado. Porém, o filho dele, Rafael Souza, foi condenado a 9 anos de prisão por associação ao tráfico e porte ilegal de armas. O corpo de Frankzinho foi encontrado esquartejado em uma mala em Manaus e Moa também foi assassinado dentro da prisão, durante uma rebelião. A única figura que restou do caso foi Rafael e até hoje não se sabe exatamente tudo o que aconteceu e quem são os verdadeiros culpados de todos os assassinatos. Isso porque existem diversas teorias que tudo isso teria sido armado para Wallace e ele foi calado por poderosos. E aí depois de sua morte, todas as pessoas envolvidas também foram silenciadas. Em 2021, Carlos e Fausto Souza, os irmãos de Wallace, foram inocentados no processo que corria desde 2009. As opiniões acerca desse caso são muito divididas. Parte acredita que Wallace realmente mandava matar por audiência, poder e vingança pela morte do irmão, e outra acredita que na verdade ele foi mais uma vítima do sistema nessa história. Em 2019, a Netflix lançou a série documental Bandidos na TV, que conta toda a saga de Wallace em detalhes. A série traz depoimentos não só de quem esteve na investigação e dos familiares, quanto do próprio Wallace, tudo gravado, lógico, na época do caso. Em agosto de 2021, o filho mais novo de Wallace assumiu o comando do canal Livre. E logo no início, ele afirma que ali ele carrega um legado de justiça e que seu objetivo é reconstruir uma história de dar voz e vez ao seu povo. Você quer se tornar um programador? Bom, tem mais alguma